no que diz respeito ao orçamento municipal, à proposta do orçamento municipal para 2017, dar primeiro uma nota relativamente ao enquadramento e que tem a ver e que é fundamental, que é a progressiva redução da dívida municipal e, portanto, a sua redução em cerca de 28 milhões de euros, permite duas coisas fundamentais: ter uma política fiscal mais amiga das famílias e dos municípios de Loures e uma capacidade de investimento superior àquela que existia nos anos anteriores. No que diz respeito à política fiscal, ressalvar e sublinhar a redução progressiva da taxa do IMI, que é uma redução pequena, mas que tem algum significado, e a manutenção do IMI familiar com a redução para as famílias com dependentes. Relativamente a esta medida, a esta proposta, dizer que ela acontece num ano em que a execução orçamental até ao fim de outubro de 2016 é de 800 mil euros inferior ao recebimento no mesmo período, no período homólogo de 2015. E que esta medida de redução progressiva da taxa do IMI permite poupar durante o mandato cerca de 3 milhões de euros às famílias, aos municípios de Loures. Decidimos também que a fatura da água, muito significativa nas despesas das famílias, se mantém, reduzindo algumas tarifas para que elas não influíssem negativamente e que se traduzissem em aumento da fatura. Também um dado muito significativo relativamente, digamos, à fatia mais relevante das empresas do nosso Conselho, às micro e pequenas empresas, dizer que pela primeira vez propomos a isenção da derrama para micro e pequenas empresas e, portanto, para as empresas que têm até 50 mil euros de faturação. 150 mil euros de faturação. Depois dizer que neste quadro, e com esta política fiscal mais amigável, conseguimos aumentar a atividade e o investimento. Algumas notas principais. Relativamente ao investimento, dizer que será iniciado o projeto de investimento no Caneiro de Sacavém, com o objetivo de finalmente poder ser regularizado a situação das cheias na Praça da República em Sacavém, com um investimento previsto de 10,6 milhões de euros, muito significativo, contando com uma candidatura da Câmara Municipal ao programa operacional respectivo. Também a revitalização do parque escolar, com a conclusão da construção da EB1JI de Camarate, investimento muito importante para que as crianças do nosso concelho, neste caso de Camarate, possam passar a ter aulas em condições dignas e mais de acordo com as suas necessidades. Referir também o projeto de revitalização dos centros urbanos, com investimento muito significativo em Camarate, em Loures, em Moscavide e em Sacavém, e que permite dar maior vida e maior capacidade de atração para os nossos centros urbanos. Também a melhoria da iluminação pública e o aumento dos períodos de iluminação. Aquilo que decidimos fazer é que a iluminação, o período de iluminação pública vai voltar a ser aquele que era em 2012, portanto, acabando com a redução que houve durante os últimos anos, quando, digamos, a crise económica e financeira atravessou o nosso país. Também um investimento significativo nos parques urbanos, quer dando vida aos existentes, quer com os novos parques urbanos de Santo Antão dos Cavaleiros e do Infantado, portanto, alargando a oferta de espaços em que as pessoas possam fruir e possam usufruir de espaços para lazer e para o convívio das famílias. Um investimento muito significativo na repavimentação da rede viária, recuperando progressivamente a qualidade dessa rede viária, quer diretamente pela Câmara Municipal, quer através de protocolos com a ajuda das freguesias que a eles quiseram aderir. Também incremento nos percursos pedonais e nas ciclovias, portanto aumentando a oferta dos circuitos amigáveis em que as pessoas possam também, digamos, ter um estilo de vida mais saudável e mais próximo e utilizando melhor o espaço público. Uma nota muito importante para a consolidação do Palácio Valflores, ou seja, tomando uma medida fundamental para que o Palácio não venha a cair e, portanto, que possa vir a ser no futuro utilizado para fins, nomeadamente na área social e cultural, como é nosso objetivo. Concluiremos o Centro Comunitário de Santo Antão dos Cavaleiros, obra que estava parada há muitos anos e que foi possível agora retomar por iniciativa municipal e também, relativamente à atividade,
uma aposta crescente na cultura, no desporto e na juventude, com o aumento do apoio ao movimento associativo, a melhoria da oferta cultural sem paralelo nos últimos anos no nosso concelho e, simultaneamente, a melhoria do envolvimento dos agentes culturais locais, permitindo que eles, com acesso a trabalhar em conjunto com os melhores profissionais e com os melhores agentes da área cultural do nosso país, possam desenvolver melhor a sua atividade e possam ter acesso, digamos, a melhores condições para crescer enquanto artistas. Dar 2 exemplos daquilo que aconteceu relativamente ao clarinete, em que foi possível que os nossos jovens artistas pudessem trabalhar com alguns dos melhores clarinetistas do mundo, e aquilo que aconteceu nas festas do Conselho relativamente à música e à dança, em que os ranchos folclóricos trabalharam com artistas profissionais de dança contemporânea, e, portanto, isto vai continuar a acontecer durante todo o ano de 2017. Daremos também a oportunidade aos jovens criadores, permitindo que os jovens criadores do Concelho de Loures não sejam obrigados a ir para Lisboa desenvolver a sua atividade. Apoiaremos mais as IPSS e outras entidades do movimento associativo, permitindo que o trabalho na área social possa ter melhor impacto e maior impacto na qualidade de vida dos nossos municípios. Teremos uma nova dinâmica na recuperação das auges, com a emissão de novos alvarás e com o investimento nos bairros, nomeadamente tendo em conta o princípio do investimento das receitas tidas pelo município pelo processo de reconversão das auges, investindo nesses mesmos bairros ou na zona envolvente, portanto permitindo também a melhoria da qualidade de vida nesses locais. Incrementaremos o apoio ao investimento, através da captação de investimento de qualidade e apoio à criação de emprego e de riqueza. Apoiaremos os territórios rurais e projetos através da criação de uma associação na região Saloia com os agentes e com os parceiros dos municípios de Mafra e de Sintra, para além de Loures naturalmente, portanto permitindo que alguns milhões de euros sejam aplicados no financiamento e no investimento de projetos de investimento dos agentes nestes territórios rurais. Também o apoio ao desenvolvimento da oferta turística, quer diversificando-a, digamos, deixando de ser, digamos, um evento muito focado, por exemplo, no Caracol, e, portanto, diversificando-a, e, portanto, com uma criação de uma oferta mais articulada em várias áreas deste domínio. Por último, dizer que questão fundamental e traço fundamental da nossa forma de gestão, incrementaremos sempre a participação e o envolvimento de todos os agentes em todos os processos, em todas as decisões que lhes digam diretamente respeito. Estes são, de uma forma muito rápida e sucinta, os traços fundamentais do orçamento para 2017. Obrigado. Cumprimentar os telespectadores, cumprimentar também a Loures.com por esta oportunidade de vermos debater o orçamento da Câmara Municipal de Loures para o ano 2017 e começava por um modo de brincadeira, acabando de ouvir o meu colega vereador António Pombinho, com tantas palavras que empregou de incrementar nova dinâmica, até parece que estava a apresentar o primeiro orçamento após terem ganhado as eleições autárquicas, quando não é isso. Estamos a falar de um orçamento que termina um ciclo político neste mandato autárquico e que, do nosso ponto de vista, devia de estar revestido de novidades em determinadas áreas e, naturalmente, em políticas de continuidade. Naquilo que nos foi apresentado, e temos vindo também, tivemos a oportunidade de argumentar em reunião de Câmara, que esperávamos deste orçamento de 120 milhões de euros, que efetivamente os municípios do Concelho de Loures sentissem algum alívio da carga fiscal a que estão sujeitos. Ao contrário do que foi inicialmente transmitido pelo vereador António Pombinho, acreditávamos que este orçamento podia ter de forma mais evidente este alívio da carga fiscal. As milésimas que são reduzidas na taxa de IMI refletem num orçamento familiar de menos de 2 euros ao ano nas famílias do Concelho de Loures. Estamos convictos que este orçamento permitiria diminuir esta taxa
e de forma a permitir que as pessoas sentissem efetivamente um alívio da carga fiscal. Tanto mais que tivemos a oportunidade de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, quando das apresentações públicas do orçamento, quais as sugestões que os municípios do Conselho tinham dado para introduzir no orçamento e, segundo a informação prestada pelo Sr. Presidente, a maior parte das abordagens que foram efetuadas foi precisamente com solicitações de reivindicações e também a propósito do IMI. Ora, se esta era de facto uma preocupação e um ansejo das populações de Loures, creio que não é com esta proposta que foi aprovada e que está refletida no Orçamento de 2017 que conseguimos corresponder àquilo que são os desejos das populações. Falando do imposto que é aplicável ao setor empresarial, a derrama, vimos com grande satisfação que a proposta do Partido Socialista, apresentada em reunião de Câmara sucessivamente ao longo dos 2 últimos anos, foi agora aceite pela Administração e foi refletida no orçamento que foi aprovado. A isenção das empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, nós tínhamos vindo a solicitar nos orçamentos para 2015 e 2016, com propostas concretas apresentadas em reunião de Câmara que foram chumbadas. Este ano foi a proposta que foi apresentada e que recolheu naturalmente a aprovação da bancada do Partido Socialista. Em matéria de investimento, queremos que certamente muitos dos investimentos são naturalmente muito bem empregos e que correspondem a anseios das populações, como seja a questão das pavimentações, como seja a continuidade de algumas obras no parque escolar, noutro património também, mas fica aquém daquilo que eram as nossas expectativas. Dizer, por exemplo, e contrariando, e peço desculpa de falar depois do Sr. Vereador, permite-me estar como contraponto à intervenção do Sr. Vereador, quando o Sr. Vereador diz que há uma aposta, há um investimento nas instituições particulares de solidariedade social. Sabemos que não é com 105 mil euros previstos em orçamento que se deseja uma aposta no setor social. Ao contrário, aquilo que defendíamos que tivesse refletido no atual orçamento era uma aposta clara neste domínio, nomeadamente sem desprimor para os outros, mas que os outros foram, ao fim e ao cabo, bastante beneficiados pelas anteriores gestões do Partido Socialista, nomeadamente com infraestruturas importantes, quer na área do apoio à infância, quer na área do apoio aos idosos. Agora devíamos de ter neste orçamento um claro apoio à área da deficiência. Temos todos conhecimento que esta é uma área a descoberto no nosso Conselho, temos todos conhecimento do longo caminho que as instituições que aqui intervêm têm vindo a conseguir alcançar e, neste momento, aquilo que lhes faltava era uma aposta evidente, clara, do município que desse a oportunidade a que fosse construída algum equipamento. Depois, outra área que para nós também de grande importância para as populações do nosso Concelho e que não vem refletida com evidência no orçamento é a área da saúde. Na área da saúde temos vindo a fazer, desde ao longo dos últimos anos, fortes reivindicações junto da Administração Central. Mas também sabemos que o município tem que assumir um papel de parte da solução. Sendo parte da solução, tem que ter previsto um montante de comparticipação, por exemplo, para a construção da Unidade de Saúde Familiar de Santaria da Azóia. Por exemplo, para as obras de reabilitação do Centro de Saúde do Catujal. Por exemplo, também para as obras de reabilitação da extensão do Centro de Saúde de Loures em Santo Antão do Tujal. Estas são claramente evidências que não estão refletidas no orçamento. Ao contrário, o Partido Socialista, quando foi chamado nesta matéria a assumir responsabilidades, fossem no Centro de Saúde de Santo António dos Cavaleiros, fosse no Centro de Saúde de Sacavém, fosse na construção do Hospital Beatriz de Anjos, teve sempre esta preocupação em sede de elaboração de orçamentos para o ano que diziam respeito. E, portanto, esta é também uma área gritante que não vimos aqui refletida.
Vimos, sim, um investimento nos processos de revitalização, que já tivemos a oportunidade também de estar aqui neste órgão de comunicação social a falar sobre ele, mas esperávamos que algum fruto do debate que tivemos a oportunidade de ter anteriormente tivesse refletido neste orçamento, e não está. E como é que digo isto? Digo isto, por exemplo, em relação ao Moscavide. Em relação ao Moscavide, sabemos que o principal problema daquela freguesia é a questão do estacionamento. Ora, num orçamento com maior flexibilidade para serem definidas áreas de investimento, por que não estar aqui consagrado aquilo que diria respeito à construção de um parque de estacionamento? Uma solução que podia naturalmente resultar de uma parceria ou com a empresa que gera o estacionamento no nosso concelho, com outras entidades, algo que pudesse, em concreto, corresponder a esta grande reivindicação daquela freguesia. Depois, outra área que nós entendemos que não está consagrada devidamente no atual orçamento tem a ver com a área da segurança. A área da segurança, bem sabemos que é uma responsabilidade partilhada com a Administração Central, mas também aqui as autarquias têm um papel a dar. Na educação, também, mais uma vez, este orçamento reflete um desinvestimento, não só comparativamente ao passado, mas também comparativamente ao próprio ano que o antecedeu, ao orçamento do ano de 2016. Dizer que, do nosso ponto de vista, há apostas em áreas que para nós não são prioritárias, e como seja a área da publicidade, da propaganda, em que são cerca de 700 mil euros que estão previstos em orçamento em diferentes rúbricas para esta área. Do nosso ponto de vista, 700 mil euros era mais que suficiente, por exemplo, para apoiar uma instituição particular de solidariedade social, para ter um centro de apoio e de acompanhamento a pessoas portadoras de deficiência. Esta para nós era certamente uma das nossas apostas, e não esta área que, pese embora consideramos que tem que ser efetuada, não necessitaria de uma verba tão avultada. Considerávamos igualmente que, do lado, ao fim e ao cabo, das opções políticas que estão refletidas no orçamento, as opções que o Partido Socialista tomaria seriam algo diferentes daquelas que nós temos no orçamento que nos foi apresentado e que mereceu a abstenção do Partido Socialista, precisamente por considerarmos que importantes áreas de atividade e importantes áreas de responsabilidade do município não ficaram refletidas no orçamento de 2017. Muito boa noite, cumprimentar os espectadores lá em casa que estão a ver, cumprimentar o António Pombinho e a Missão da Paixão. É também um prazer estar através aqui na Associação da Sociedade Criativa Montemorense, que nos recebe estes debates, e também cumprimentar a Valores TV. Em relação a esta matéria do Orçamento de Câmara para 2017, a primeira nota que eu quero deixar é que o Partido Social Democrata não se revê na totalidade do orçamento, o que é normal, porque temos ideias e maneiras de estar diferentes da política e opções diferentes. A grande maioria das opções tomadas pela CDU neste orçamento refletem as opções da CDU. É importante as pessoas perceberem isso, que não são as opções do PSD. E antes de entrarmos em concreto nas questões, eu acho que é importante falarmos das questões macro para os seus espectadores em casa perceberem um pouco o problema deste orçamento. Nós, em 2013, quando o mandato do Partido Socialista terminou, tivemos, em relação, por exemplo, à dívida, tínhamos uma dívida de cerca de 32 milhões de euros. Nós vamos acabar este mandato com uma dívida de 33 milhões de euros. Ou seja, a dívida não baixou, evidentemente que foi feito um esforço nos primeiros anos, no primeiro e no segundo ano deste mandato, para um abaixamento da dívida, mas com o empréstimo que foi feito e que está a ser realizado nas várias obras nesse sentido, com esse empréstimo, aumentamos outra vez a dívida. Evidentemente, em 2017 ainda existe a vantagem da amortização ser menor, ser muito mais baixa do que nos últimos anos. Salientar que a amortização é cerca de 700 mil euros de juros, amortização de juros, e, portanto, isso é positivo, mas vem dos empréstimos anteriores. Vamos começar a pagar este empréstimo de 12 milhões para todos os efeitos a partir do próximo mandato. E, portanto, é importante as pessoas saberem lá em casa que este mandato, apesar de ser positivo
em relação da gestão da dívida, não baixa a dívida. No fim do mandato não vai baixar a dívida da Câmara. Uma segunda nota é que o nível de orçamental baixou nos últimos 5 anos de 147 milhões de euros para 120 milhões para 2017. 147 a previsão inicial em 2011 e em 2017 uma previsão de 120 milhões. Bem sabemos que o executado em 2011 já só foi 116 milhões. Ou seja, depois a partir daqui tem havido também um decréscimo, mas com alguma estabilidade entre os 106 e os 110 milhões de euros. E a execução última que temos completa é de 2015, que baixou cerca de 105, que tem um orçamento, uma execução de 105 milhões de euros. Como disse o Sr. Vereador António Palmini, muito bem, as taxas de execução do orçamento têm melhorado. Têm melhorado porque os orçamentos têm sido mais realistas, mais corretos em relação à realidade e também porque tem sido feito um esforço para não se fazer orçamentos muito díspares da realidade. Bem, sabemos que os orçamentos nunca se conseguem executar 100%, nenhuma entidade pública consegue fazer, mas os rácios de 94%, por exemplo, de 2015 e da previsão de 95% para 2016 são ótimos e, portanto, esse é um ponto positivo desta gestão em termos financeiros. Um ponto não tão positivo, um ponto também não muito positivo, como eu disse, é a questão da dívida e da pouca amortização em 2016 e 2017, peço desculpa, e a questão também das políticas fiscais. Nós temos feito um esforço, nós, a Câmara, temos feito um esforço para existir um abaixamento dos impostos ou das políticas fiscais junto às famílias, junto das empresas, junto de todas as entidades que pagam impostos consecutivos ou municipais. No entanto, pensamos, e aqui posso concordar com o Sr. Vereador Sena Paixão, pensamos que poderíamos ter ido um pouco mais longe. No entanto, apesar de tudo, o IMI, em relação ao IMI, já baixamos cerca de 3,5% o IMI geral e algumas famílias já pagam um IMI médio, ou vão pagar um IMI médio de 2017 cerca de 35%. E, portanto, vão pagar menos 35% do IMI médio. Estamos a falar das famílias com 3 ou mais dependentes. Com 2 ou mais dependentes vão ter um desconto médio já de 22%. Ou seja, e com um dependente cerca de 7%. Ou seja, estes valores mostram que é possível ter orçamentos dignos e responsáveis com abaixamento de impostos. Bem sei, dirá aqui o Partido Socialista, e já disse, isto não abrange todas as famílias, abrange estas famílias em concreto. Estas famílias em concreto representam mais de 30% dos famílias do Conselho do Município, do Conselho de Loures. E, portanto, parece-me que este enfoque nas famílias numerosas, e este incentivo que a Câmara tem dado para que se aumente a natalidade é interessante e foi uma questão sine qua non que o PSD quis manter neste orçamento. Em relação à política fiscal também para a derrama, existe de facto este ano uma proposta, e que foi aceita em reunião de Câmara, de abaixamento para as empresas, para as pequenas e médias empresas. Isso também é um fator muito positivo que nós devemos salientar. Também ia no caminho das iniciativas do Partido Social Democrata de abaixamento de impostos também para as empresas. Os outros impostos não têm uma grande relevância, exceto o IRS, mas o IRS, as verbas do IRS que vêm para os municípios advêm essencialmente às famílias que têm mais rendimentos e, portanto, também nos pareceu sensato, nesta altura, não mexer nesse imposto, se bem que são também estas famílias que mais impostos pagam na totalidade dos impostos, sejam eles municipais ou sejam eles de nível central. E eu disse há pouco que as nossas prioridades não foram estas e eu vou explicar porquê. Para nós, PSD, existem 3 prioridades que não estão espelhadas neste orçamento, nem têm estado espelhadas nos últimos orçamentos. A questão das áreas objetivas de formação urbanística é uma questão prioritária e premente do município. E, mais uma vez, o município não tem verbas alocadas diretamente para esta área. As áreas de intervenção, as áreas objetivas de reconversão urbanística, é uma responsabilidade pela lei, uma competência que a lei dá aos municípios exclusiva, e, portanto, não podemos estar, embora eu entenda e compreenda que o investimento tem que ser feito neste tipo de projetos, sejam investimentos muito avultados, a Câmara devia, pelo menos nas situações mais prementes,
dá um sinal claro no orçamento. Estas áreas são áreas que estão, por exemplo, em leitos cheias. São edifícios ou moradias, ou qualquer edifício, ou qualquer empresa que está em leitos cheias. É, por exemplo, que estão em declives. E, portanto, com uma intempérie mais violenta, mais agressiva, e se prevê que neste inverno vamos ter um inverno muito mais rigoroso em termos, por exemplo, de precipitação, como já se está a ver nestes últimos dias. Infelizmente, nós não damos uma resposta a estas situações mais prementes e mais urgentes e que, na minha ótica, eram essenciais. A segunda nota, outra prioridade que não está espelhada, é a questão da habitação, que é a responsabilidade da Câmara gerir, portanto, vulgo habitação social. Mais uma vez, a Câmara tem dado protagonismo aos bairros de Quinta da Fonte e Quinta do Monte em concreto, com a arte pública, muito bem, tem dado a conhecer o que melhor se faz e que melhor existe nesses bairros, mas o que é certo é que continua sem resolver a grande maioria dos problemas dentro dos edifícios. Ou seja, continuamos a ter muitos apartamentos, muitos fogos degradados, muitos fogos com entradas de umidade, continuamos a ter muitos terraços acessíveis a que toda a gente lá vai e depois atire pedras, e a questão da segurança é importante, atire pedras para os carros da polícia, ou mesmo nos últimos dias tem acontecido aos autocarros que passam nos bairros. A questão da limpeza urbana nestes bairros também não ser muito incisiva. Bem sei que a limpeza urbana na maioria nestes seus bairros é de responsabilidade em concreto das freguesias, mas acho que a fiscalização da Câmara devia... Fiscalização, quer dizer, não fiscalização, mas havia haver um controle maior sobre as freguesias nesta matéria. Eu bem percebo que é difícil. E as pessoas que lá vivem, nestes bairros, e que são boas pessoas, são pessoas que trabalham, merecem, e que pagam as suas rendas, merecem que a Câmara tivesse maior respeito pelos seus fogos. Já não falo de outras questões, como pessoas que estão nessas casas que não pagam rendas há muitos anos, outras que fazem outro tipo de negócios menos lícitos. Eu já nem falo dessas questões. Ou outras que fazem subarrendamentos. Eu já não falo das questões. Mas aquelas pessoas que têm rendas em dia mereciam mais cuidado da Câmara e, mais uma vez, isso não está espelhado de forma, a não ser com pequenas verbas, evidentemente, não estou a dizer, não há verbas, há algumas, mas de uma forma incisiva e assertiva não está espelhada. Essa prioridade para nós seria muito, muito importante. Uma terceira prioridade também não está, a nível macro, não está também vista neste orçamento, é a questão dos transportes. Mais uma vez, a Câmara, quando eu digo transportes de passageiros, mais uma vez a Câmara não procura e não vê neste orçamento, ou não mostra neste orçamento, o que de facto se deve fazer em relação aos transportes, nomeadamente dentro do próprio concelho. As grandes dificuldades de transporte que existem da zona oriental para a zona norte, ou vice-versa, são de premência rápida para a solução e não existe aqui nenhum caminho, nenhuma forma. Em boa da verdade, o anterior Executivo do Partido Socialista, em 2009, 2008, salvo erro, criou Rodinhas. Foi uma iniciativa que foi apoiada por todos os partidos, salvo erro, por unanimidade. No entanto, temos que ir mais longe do que isso só não chega. Portanto, a minha intervenção inicial é neste sentido dizer que isto é um orçamento que o Partido Social Democrata votou favoravelmente, essencialmente pela questão fiscal, mas tudo o resto, continuamos muito longe do ideal para o orçamento do município de hoje. Algumas notas, comentários e respostas relativamente àquilo que foi dito pelos meus colegas vereadores. Ponto 1. Alívio da carga fiscal. Como eu disse, o alívio da carga fiscal reflete-se, só no que diz respeito ao IMI, a 3 milhões de euros de poupança das famílias e dos municípios de Loures durante este mandato. Mas há, de facto, coisas extraordinárias. O Partido Socialista teve 12 anos à frente da Câmara Municipal de Loures. Até agora, durante os 12 anos, propôs 0 vezes reduções por sua iniciativa relativamente a qualquer aspecto da carga fiscal. Dizer agora que quando há reduções, que elas deviam ser muito maiores, é
verdadeiramente extraordinário, e há uma frase bem portuguesa que é faz o que eu digo, não faças o que eu faço, que é bem portuguesa, mas diz bem, digamos, da seriedade destas propostas. Repito, o Partido Socialista, em 12 anos, nunca, por sua iniciativa, fez aprovar qualquer redução, qualquer alívio da carga fiscal, seja para as famílias, seja para as empresas, seja para o que for. Segunda questão, as questões da saúde e, em geral, de todas as questões que são da responsabilidade da Administração Central. Aquilo que nós temos no orçamento é uma verba global para dar resposta, para ter uma rubrica aberta, para dar resposta a estas questões. Reafirmar aquilo que temos vindo a dizer repetidamente. Nós teremos sempre solução que, em todo e qualquer processo que permita investimentos da Administração Central no nosso concelho. Para falar de equipamentos de saúde, sabemos que a Câmara Municipal aprovou o protocolo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo relativamente ao terreno onde será construído o Centro de Saúde de Santaria da Azóia, para dar este exemplo, e relativamente ao qual estamos a falar com a Administração Regional de Saúde para ver que solução é que há relativamente a esta matéria. E cá estaremos para discutir com o Ministério da Saúde a forma de concretizar e tornar viável este investimento. Portanto, não temos que ter, este é um investimento da Administração Central, não temos que ter o dinheiro no nosso orçamento para a construção do Centro de Saúde, isso não faz sentido, a não ser para alguma peça propagandística, peço desculpa, o que não é o caso. Depois, sobre as áreas insuscetíveis de reabilitação urbana. A estimativa que teve, a primeira questão, a única Câmara Municipal que até agora colocou esta questão no debate público foi a Câmara Municipal de Loures. Este mandato tomámos a iniciativa de realizar, na União das Freguesias de Camarate, Tunes e Apelação, um debate onde convidámos várias entidades da administração pública, outras câmaras municipais, para debater o tema. É um problema muito sério, sem nenhuma dúvida subscrevo integralmente aquilo que o vereador Nuno Botelho disse sobre esta matéria. A estimativa que temos sobre esta matéria é que o investimento para dar resposta ao problema ascenderá a mais de 45 milhões de euros. E, portanto, não é possível resolver esta situação com o orçamento municipal. Estamos a discutir com o Governo a possibilidade, que não está garantida, mas a possibilidade de poder vir a haver um programa a nível nacional, por iniciativa da Administração Central, que possa dar resposta a este problema, que faça a dimensão que ele próprio tem. Se isto for possível, naturalmente, teremos solução que nos permita dar resposta em tempo razoável a esta questão. Sobre a habitação social, tem vindo a ser feito um esforço crescente de investimento nesta área. Aquilo que temos no orçamento de 2017 é 1 milhão de euros para esta área. É aquilo que foi possível, era sempre possível dizer que era necessário mais, estamos de acordo, foi aquilo que foi possível alocar a esta área. O executado é que é importante. Discutiremos relativamente à execução de 2016, simplesmente. Transportes. A nossa política é uma política que visa ter uma substancial melhoria da oferta de transporte público no nosso concelho. Nesse sentido, estamos a trabalhar para que finalmente seja possível estender a linha de metro ou de comboio ou de metro ligeiro, o que for, em carril até à zona da cidade de Loures, e manifestarmos já a nossa posição de desacordo sobre a possibilidade de a gestão da Carris ficar unicamente nas mãos da Câmara Municipal de Lisboa. A Carris serve também o Concelho de Loures e outros concelhos da área metropolitana e, portanto, consideramos que devemos ter uma palavra a dizer relativamente a esta matéria. Por outro lado, no âmbito da área metropolitana de Lisboa, estamos com os outros municípios a tentar encontrar soluções para a sustentação do modelo que está definido para a gestão de transportes na área metropolitana e, portanto, para tentar dar a resposta nesta matéria. Também dizer que temos vindo a trabalhar diretamente com os operadores de transportes e foi possível já estender
a oferta de transporte rodoviário de passageiros a novas áreas do Concelho de Loures e, portanto, é esse caminho que continuaremos a trilhar. Última questão sobre a propaganda e a publicidade. Aquilo que temos vindo a dizer é de que divulgaremos adequadamente aquilo que fazemos, a nossa atividade, os nossos investimentos, como é da nossa responsabilidade. Posso garantir uma coisa às pessoas que nos estão a ver. Não haverá nunca, com a atual administração da Câmara, nenhum outdoor de 8x3 a dizer futuro Estádio Municipal de Loures. Não existe. Não haverá nunca nenhum outdoor a dizer coisas mirabolantes sobre que nunca existirão. Connosco divulgaremos adequadamente e modestamente a atividade que fazemos e é nesse sentido que temos os meios de comunicação necessários para o efeito. Muito obrigado. Em relação à então última intervenção do vereador António Pombinho e no que diz respeito à carga fiscal, nomeadamente em matéria de IMI, Sr. Vereador, relembrar que o Partido Socialista não era o Partido Socialista que estava na gestão e, portanto, a proposta que era apresentada era a nossa e teve sempre em valor percentual, como o Sr. Vereador sabe, bem abaixo daquele que hoje temos. E, portanto, acho que esta diferença marca também aqui um pouco daquelas que foram as nossas opções. Registro do vereador Nuno Botelho, a comparação que faz em termos de dívida e, ao fim e ao cabo, não notamos então uma diminuição de dívida, mas sim um acréscimo de 1 milhão de euros face à dívida que existia em 2013 e a que existe atualmente. Em 2016, perdão. No fim de 2017, contemplando aqui a questão do último empréstimo. Há opções, naturalmente, que nos divergem, já tivemos a oportunidade de perceber aquilo que são as opções políticas de cada um que hoje aqui está. O Partido Socialista, creio que deixou ao longo dos 12 anos de gestão bem vincadas aquelas que são as nossas opções. A obra que teve a oportunidade de deixar, e como é óbvio, a questão financeira, e se falamos em dívida, houve contração de empréstimos naturalmente, mas houve milhões e milhões de investimento nas pessoas e falámos aqui em áreas que eu creio que era importante quantificarmos esses investimentos. Falámos na importante área da mobilidade, falámos de uma importante bandeira do Partido Socialista que foi o projeto do Rodinhas e que correspondeu a um investimento de 20 milhões de euros. E porquê? Porque tínhamos plena consciência de que os transportes públicos não respondiam à generalidade das necessidades das populações do concelho, tinha que haver aqui alguns ajustamentos e, portanto, a Câmara, como foi apanagem da gestão socialista, fez mais uma vez parte da solução e avocou a si um investimento considerável neste domínio. Falar em investimentos noutras áreas é falar, por exemplo, naquela que foi uma forte aposta em investimento em parque escolar. E falar em investimento em parque escolar é falar em muitos milhões de euros e esta foi uma bandeira que o Partido Socialista ergueu e continuaria a erguer se tivesse continuado à frente dos destinos do município e que hoje, neste orçamento, não vimos que tivesse nesta esteira de continuidade. Quando é também referido pelo Sr. Vereador António Pombinho a questão do investimento no apoio social, dizer que o Partido Socialista, só em matéria de apoio a IPSS, apoiou em 12 milhões de euros. É naturalmente com satisfação e foi sempre por unanimidade que aprovámos, agora em reunião de Câmara, todos os apoios que estão a ser dados à construção do Centro Social de Santo António dos Cavaleiros, sim senhor. Sabíamos que havia aqui um litígio também entre particulares e que não permitiu que fosse encontrada uma solução a montante, mas hoje em dia fazemos naturalmente, subscrevemos esta solução, mas numa esteira daquilo também que vinhamos a fazer no passado. Investimento em espaço público. Era também nosso apanágio o investimento em jardins, em parques. Se hoje temos obras a ser executadas em várias zonas do nosso concelho, também fruto de 15 milhões de euros que foram aqui investidos. Foram apostas que o Partido Socialista deixou como executadas e que naturalmente corresponderam às nossas orientações políticas. Quando falamos em auges,
Com certeza que este era um longo caminho a percorrer. Não nos esqueçamos que o Partido Socialista herdou um concelho vincadamente marcado por bairros de género ilegal e também por construções abarracadas. Ao longo dos últimos 12 anos, foram cerca de 7.500 os fogos que foram reconvertidos, o que implica, em termos de habitantes, só para termos mais ou menos uma noção das pessoas que são objeto desta intervenção, 24.000 pessoas que estariam nestas circunstâncias. Habitação social. Habitação social também subscreve aquilo que disse o vereador Nuno Botelho, não vem efetivamente refletida no orçamento que nos é apresentado. Quando se falou aqui de 1 milhão para a habitação, não é 1 milhão para a habitação, é 1 milhão para a habitação e coesão social, sendo que para a habitação são só cerca de 400.000 euros. E dizer que esses 400.000 euros estão dependentes de fundos comunitários. Aliás, e permitam-me terminar, em matéria de fundos comunitários, dizer que este orçamento é bafejado de sorte por podermos lançar mão num conjunto de fundos comunitários que, ao fim e ao cabo, há aqui um calendário que está a corresponder, ainda bem para a Câmara Municipal de Louros. Subscreveríamos também esta aposta, mas dizer que muitas das obras que estão aqui propostas no orçamento para 2017 podem estar condicionadas à aprovação ou não destes fundos comunitários. Deixem-me dizer 2 ou 3 notas interessantes. Deste debate estamos claramente a ver o grande problema do município, e eu sei, eu percebo, o Partido Socialista está-se a focar muito no que fez no passado, mas o problema do Partido Socialista é que no passado tinha um valor de investimento muito superior, porque as receitas eram muito superiores às que são hoje, e as despesas mantiveram-se. E, portanto, nós quando temos um conjunto de despesas fixas de cerca de 85 a 90 milhões de euros na Câmara, e tínhamos orçamentos de 140 e 150, portanto, havia muito mais valor disponível para investimento. Mas, de facto, o investimento é um problema. Isso não há dúvidas. E não vou agora recuperar para o passado, já falamos todos do passado muitas vezes. O investimento, se não fosse um empréstimo que se fez para fazer um conjunto de obras e projetos maioritariamente necessários para o Conselho, o investimento da Câmara não passava de 4 milhões de euros. Esta é que é a realidade. O orçamento, ou o dinheiro disponível para investimento, era cerca de 4 milhões de euros. Esta é a realidade e é o grande problema. E eu percebo quando o Sr. Vereador António Palmino nos diz: bem, mas as áreas suscetíveis iam custar cerca de 35 milhões de euros. Mas eu salientei que o importante era as que estão mais em estado degradado e com mais premência na sua urgência de realização dessas áreas. E nesses valores, o Sr. Vereador sabe também como eu, se calhar 5 a 6 milhões de euros chegava para as obras de casos mais prementes. E ainda bem, esta notícia é positiva, que o município está, juntamente com o Governo, a tentar encontrar aqui um programa, com certeza com empréstimos com juros, sem juros ou coisa do género, para resolver este problema. Em relação aos transportes, o que o Sr. Vereador disse, eu concordo, não tenho nada a dizer. O problema é que eu falei nos transportes dentro do Conselho. E nós não podemos deixar de ter ligações internas, porque nós temos muitas ligações, de facto, para Lisboa, não as suficientes, e o transporte pesado, mais conhecido por metro ou comboio, é necessário, mas o transporte interno do município não é suficiente. Mas eu fiquei pasmado, foi como a vereadora Sónia Paixão nos disse que Rodinhas tinha custado 20 milhões de euros. Eu não consigo ver com esse cálculo, a não ser que some todos os dias durante não sei quantos anos, e se custa 20 milhões de euros o custo de Rodinhas, mas estou um bocado, confesso, perplexo com esses números. E deixe-me dizer, Sra. Vereadora, com toda a frontalidade, como é que a senhora tem a coragem de falar do IMI? Os senhores nunca sequer baixaram o IMI naquele rácio possível desde 2002. Baixaram uma vez, porque foi o Dr. Manuel Ferreira que baixou os valores de base e foram obrigados a baixar. Nunca baixaram. Mais, como é que diz que as receitas estão maiores hoje, quando as receitas em 2013, por exemplo, foram 32 milhões de euros de IMI e as receitas do ano passado foram 27 milhões. No ano passado, 2015, que é o que é já possível de sabermos. E este ano prevê-se que sejam 28 milhões e qualquer coisa, não sabe quanto se mas é 28 milhões e 300 mil este ano se prevê, 2016. Como é que os senhores tiveram condições extraordinárias para resolver estes problemas todos? As auges, evidentemente, estavam prejudicados pela questão do PDM e do PROT,
E, portanto, isso damos com alguma... dou como correta a sua análise, mas em relação às AIROS, como é que os senhores desde 2002, quero falar do passado? Não, quero falar do passado, mas como é que os senhores desde 2002 até 2013 não resolveram uma única AIRO, um único fogo sobre estes barcos? Como é que é possível? Eu bem sei, estamos a falar de 5% só das habitações ilegais no município. Eu sei que é pouco. E se quer por ser pouco, é que não dá votos, e como não dá votos, não se investe. Mas isso é outra análise, uma análise mais eleitoralista e menos correta, na minha opinião. E temos que ter a noção que o investimento da Câmara é muito limitado. E nós, este mandato, não foi possível ainda baixar os rácios de despesa primária da Câmara. Continuamos com rácios de cerca de 38% das despesas pessoal. Eu não estou a dizer sempre como é que se faz isto, eu estou a fazer uma análise fria. Continuamos com rácios muito altos, rácios de despesa de manutenção muito altos, continuam a cerca de 35%, quando as boas práticas de gestão dizem-nos que não devemos ter mais que um terço de despesa em recursos humanos e um terço de despesas em manutenção e manter a estrutura em pé, digamos assim. Nós temos 92% nestes valores. É muito complicado gerir uma Câmara e eu tenho que ser justo e dizer que tem sido feito um esforço deste motivo para gerir bem a Câmara. Não tem sido possível melhorar, baixar estas despesas primárias que a Câmara tem. E nós temos que pensar, muito a breve trecho, saber como é que vamos baixar estas despesas. Evidentemente não pode ser no pessoal. Até porque o pessoal está a cerca de 38%, está muito próximo dos gastos de boa gestão, que é 33%, e, portanto, naturalmente, ao longo dos anos, conforme vão sendo as pessoas, esses gastos vão sendo alcançados. O problema aqui é o resto. E nós vereadores da Câmara, devíamos pensar em como é que é possível, como é que pode ser possível baixarmos esta despesa. Evidentemente que essa despesa só se pode baixar com o investimento correto. E o investimento correto só pode ser feito com áreas importantes a definir. Eu sei que no passado, para terminar, havia projetos, por exemplo, de centralização dos serviços, não só o edifício, que infelizmente não foi para a frente, mas temos que pensar em como é que podemos fazer isto e como é que podemos chegar a estes níveis de rácios mais corretos para uma boa gestão no município e para termos melhor investimento para as pessoas. Muito obrigado. Duas notas rápidas sobre aquilo que a vereadora Sónia Paixão disse. Primeiro, disse que no tempo do Partido Socialista, no tempo da administração do Partido Socialista, o valor da taxa do IMI era abaixo do que é agora. Tomo devida nota que para a vereadora Sónia Paixão, 0,40 é abaixo de 0,387. A minha formação é na área de engenharia e de matemática, portanto, tenho alguma dificuldade em perceber como é que a taxa é baixa. É obviamente mais alta, as reduções foram feitas agora, a vereadora Nuno Botelho teve a ocasião de referir isso. A segunda nota é sobre as auges e dizer que a vereadora disse que é um longo caminho. Pois é, mas é que em 2001 alguém do Partido Socialista disse que resolvia em 6 meses. 15 anos depois estamos como estamos. Alguém disse em 2001 para ganhar eleições que era em 6 meses. E estamos a ver. Isso não ouvirão nunca nós dizermos que resolvemos já aqui e somos... Isso não é o caso. Depois, dizer que estamos a trabalhar afincadamente, e esse é um dado que é muito importante e que é muito poucas vezes focado. Consideramos nós que um território desenvolvido, que um concelho desenvolvido, que aquilo que certamente todos queremos que hoje seja, só pode sê-lo se for capaz de ter uma economia forte, que crie riqueza, que invista, que crie emprego. E nesse sentido, criámos uma agência de investimento que tem um conceito que é único no país, que é ser o interlocutor único das empresas na relação com a Câmara Municipal. Estamos a construí-la, estamos a conseguir, através da ação da Agência de Investimento, Valores Invest, concretizar investimentos, garantir a concretização de investimentos no nosso concelho. Depois, dizer que estamos a trabalhar para o futuro numa visão que tem a ver, e para dar 2 exemplos só, para traduzir essa visão de futuro que temos, que são, por um lado, a Parque da Várzea,
nós consideramos que os mais que toda aquela área do Parque da Várzea não pode servir para dividir o Concelho de Loures, tem que servir como elo de ligação do Concelho de Loures e, portanto, o Parque da Várzea, enquanto grande área de lazer e grande área de produção agrícola intensiva, tem um papel fundamental no nosso futuro como Concelho, e nele estamos a trabalhar e apresentaremos durante o ano 2017 a nossa visão para o mesmo. Também a questão da frente ribeirinha. Loures tem que deixar de estar de costas para o Tejo e, portanto, estamos a trabalhar com Vila Franca de Xira e com Lisboa para concretizar o projeto de acesso das nossas populações ao Rio Tejo, garantindo, digamos, que ela possa fluir as margens do Tejo. E estes exemplos são exemplos paradigmáticos da visão que temos de futuro para o Concelho de Loures. Um concelho diferente, em que, digamos, os bloqueios que existem ainda neste momento possam ser progressivamente, mas firmemente ultrapassados. Quem estiver a ouvir o nosso debate pode ser levado a crer que o Partido Socialista teve na gestão dos destinos da Câmara Municipal de Loures durante 12 anos e que herdou uma gestão anterior de 4 anos. Não, relembro que herdámos uma gestão de 22 anos de gestão comunista e que em certas e determinadas áreas nos deixou um legado bem difícil de levar em diante. E uma das áreas, já tive a oportunidade há pouco de dizer, e agora fruto da intervenção anterior do vereador António Pombinho, sou levada novamente a retomar, é a questão das auges. Portanto, relativamente às áreas urbanas de género ilegal, o nosso legado foi pesadíssimo. E se houve uma promessa de resolução deste problema em 6 meses, de facto era porque o Partido Socialista poderia, fruto de não estar na gestão dos destinos do município desde há 22 anos, não tinha a clara noção da gravidade deste problema. Mas o que é certo é que ao longo dos 12 anos de gestão socialista, conforme tive a oportunidade de dizer, foram dezenas de bairros que viram a sua situação resolvida. Aliás, já tive a oportunidade de pedir ao Sr. Vereador que nos fornecesse precisamente esse histórico para poder comprovar este trabalho que esta área conseguiu efetuar ao longo dos 12 anos. Muito sabemos também que algumas destas resoluções estavam pendentes da revisão do Plano Diretor Municipal. Revisão essa que o Partido Socialista deixou efetuada, deixou em discussão pública e que os senhores entenderam atrasar mais 18 meses para fazerem um novo processo de discussão pública. Certo é que, provavelmente, muitas das situações que hoje estão a ser resolvidas à data de 2016 e provavelmente em 2017 já o poderiam ter sido francamente antes. E esta, naturalmente, que, do nosso ponto de vista, quer da atual administração, quer na passada e quer na futura, as auges terão certamente que ser uma das prioridades de intervenção do nosso Concelho, aliás, porque a isso obriga um ordenamento rigoroso do território, como deve ser apanágio das políticas que estão à frente dos destinos dos municípios. Depois, também, relativamente a intervenções anteriores, e nomeadamente naquilo que diz respeito à requalificação da frente ribeirinha, que também consideramos uma grande necessidade e que constava do nosso programa e como algo que devíamos fazer no atual mandato, não vimos ainda neste orçamento que esteja vincadamente também como uma aposta. Esperamos que, mais uma vez, o entendimento entre outros municípios e, provavelmente, lançando mão de fundos comunitários, consigamos chegar a este desejo, porque temos a felicidade de ter um concelho com características de 3 níveis, rural, urbano e ribeirinho, e, portanto, temos que tirar o melhor partido que estas 3 características nos possam dar. Não gostava de terminar este nosso debate e esta nossa abordagem que estamos a fazer ao Orçamento de 2017 sem deixar mais uma vez clara aquelas que, do nosso ponto de vista e fazendo uma ligação aos projetos de revitalização que entendemos por importantes para as populações dos centros urbanos de Loures, Camarate e Moscavide e de futuro próximo, certamente de Sacavém, entendíamos que a variante de Loures nascente devia de estar refletida no Orçamento de 2017.
Há estudos e análises feitas a este processo. Certamente encontrar-se-iam rapidamente soluções que pudessem ser colocadas em prática durante este ano de 2017 e iria diminuir o impacto das alterações ao tráfego que vão ocorrer fruto do processo de revitalização em Loures. Esta seria certamente para o Partido Socialista uma das prioridades. Outra das prioridades, e correspondendo aos desejos das populações de Moscavide, era a construção do estacionamento. Temos conhecimento que há, desde já, manifestações das populações residentes na localidade de Moscavide, com abaixo-assinado que estão para apresentar ao Sr. Presidente, que em pouco mais de 24 horas já conseguiu recolher cerca de 1000 assinaturas. É algo que devemos de olhar com atenção, com cuidado, ao fim e ao cabo, com o discernimento que estas operações nos merecem e tentar ainda, dentro dos 8 milhões que constam do orçamento de 2017 e que estão indefinidos, porque no orçamento de 120 milhões de euros há 8 milhões que não estão definidos, desses 8 milhões que seja alocada alguma verba para estes dois importantes investimentos. Terminava com uma saudação e um agradecimento especial à Sociedade Recreativa Montemorense e também ao Loures.com pela oportunidade que nos dão. Muito obrigado outra vez. Quero salientar 3 pontos neste orçamento que nós, PST, estamos muito satisfeitos e que muito só queremos. O primeiro ponto é a questão das iniciativas de turismo, como o Sr. Vereador já falou. Desde o início do mandato, o turismo tinha cerca de 350 mil euros de orçamento e neste último orçamento vamos ter cerca de 600 mil euros. Vê-se bem a melhoria das iniciativas, o aumento do tipo de iniciativas no turismo, o que faz com que passássemos no ranking dos municípios do número 118 para o número 58 do ranking municipal de 2015 e, portanto, um crescimento extraordinário a nível do turismo, na minha opinião, que muito me orgulha e que muito orgulhará também em 2017 em relação ao orçamento. A segunda nota, a questão do nosso canil municipal, que no passado era conhecido por ser, bem ou mal, não interessa, por ser um canil de abate. Hoje essa situação está controlada, não existem abates além do estritamente necessário e legalmente aceitos e, portanto, também orgulhar-me desse trabalho e dar nota aos cidadãos desse trabalho. Por último, mais importante ainda, em 2017 vamos concluir a primeira fase, a fase final de implementação da Polícia Municipal de Loures, com o resto das obras, das instalações que vão ser renovadas e, portanto, é também um orgulho muito importante. Quando chegamos não havia Polícia Municipal de Loures, havia só as pessoas e vamos acabar o mandato com a Polícia Municipal de Loures completamente instalada, com os recursos humanos, com fardas, com tudo o que necessitam para trabalhar, com recursos humanos, com armamento adequado, com carros, com motociclos e com as devidas instalações, que vai abranger também a fiscalização da Polícia Municipal da Divisão Jurídica Administrativa. Por fim, em rejeito de conclusão, como eu disse, este orçamento não é o nosso, não é o do PST, mas é o mais importante em um orçamento realista, em um orçamento que, na minha opinião, vai estar muito próximo da execução orçamental máxima dos 100%. Evidentemente não vamos chegar lá. O que me incomoda neste debate é que, tanto o Sr. Vereador Sra. Paixão e o Sr. Vereador António Pombinho, pura e simplesmente falaram do passado e já estão todos preocupados com as eleições. Nós não, tivemos a preocupação, essencialmente, de mostrar o trabalho feito e de mostrar a realidade do orçamento, seja ela menos positiva, seja ela mais positiva. Boa noite.